Vamos começar então. Estamos gravando essa primeira aula do curso gratuito do Neuromentoring Institute, titulado Introdução ao Neuroempreendedorismo. Essa aula vai ficar gravada para depois colocarmos lá no grupo o link. Todo mundo poderá assistir uma, duas vezes. As pessoas que não conseguiram entrar por conta dos problemas técnicos depois conseguirão assistir essa aula. E esperamos que esse curso acrescente muito a todos os empreendedores aqui presentes, para que vocês consigam crescer nos seus resultados de maneira significativa. Falaria, se fosse uma aula normal, falaríamos em compartilhar o link, mas não, nesse caso específico, pedimos não compartilhar o link a ninguém que não esteja nos grupos, porque vocês estão aqui por conta de uma parceria entre o Neuromentoring Institute e os nossos parceiros Sebrae, FIEB e CONAGE. E se vocês estão aqui é porque têm tido a oportunidade de aceder a esse curso através do... Está me ouvindo, amigos? Está me ouvindo bem? Perfeitamente. Muito obrigado. Alguém falou aqui sem áudio. Perfeito. Fantástico. Se vocês puderem, se vocês têm tido a possibilidade de aceder a esse curso, tem sido através do ou Sebrae, ou FIEB, ou CONAGE, as instituições através das quais vocês fazem parte como clientes, como associados, como parceiros ou como fornecedores. Então, vamos começar essa primeira aula do curso Introdução ao Neuroempreendedorismo do Neuromentoring Institute da Flórida. Em primeiro lugar, quero dar um pequeno aviso. Fiquem ligados em todas as aulas e, no final, nós faremos um pequeno teste no último dia. Estaremos cada dia de hoje até domingo, estaremos todo dia às 19 horas fazendo aula e no final faremos um pequeno teste e quem passar o teste terá um certificado internacional do Neuromentoring Institute da Flórida. Então, fiquem muito ligados, vamos a crescer muito em termos de como ser melhores empreendedores e como aplicar a neurociência ao empreendedorismo. Eu sei que todos vocês aqui, especialmente nos últimos anos, têm tido uma série de desafios importantes. Todos os empreendedores têm tido muitos desafios ao longo dos últimos anos. Então, eu vou agora, em primeiro lugar, começar a introduzir o que é realmente o empreendedorismo e como o empreendedorismo deveria ser estruturado em termos de atividades e conhecimento. Eu sei que muitos de vocês aqui já têm feito MBAs, muitos de vocês aqui já têm feito muitos cursos no Sebrae e também em outros lugares, por isso que eu sei que muitas das coisas que eu falarei aqui vocês já têm ouvido, mas eu, como professor da ESAD Business School e também CEO e fundador do Neuromentoring Institute, venho apresentar para vocês de maneira muito pragmática o que realmente deve dominar um empreendedor e como a neurociência ajuda o empreendedor a fazer melhor cada uma dessas atividades e cada uma dessas funções. Eu vou me apresentar brevemente. Eu sou Javier Casademun, diretor e professor associado da ESAD Business School. Hoje, a ESAD Business School, somos a quarta melhor business school do mundo para empreendedores, segundo o ranking Poets & Quants. E também eu sou CEO e fundador do Neuromentoring Institute da Flórida. Eu tenho mais de 20 anos de experiência como professor e como mentor de executivos e empreendedores. E nesses 20 anos, eu tenho tido a oportunidade e o prazer de mentorear muitos empreendedores no mundo inteiro. E eu vou explicar uma coisa para vocês. De 3 anos para cá, a mentoria, os treinamentos, as aulas, os cursos que tenho feito com empreendedores e empresários têm sido muito mais desafiadores em termos de saúde mental. Nós temos tido uma onda de problemas de saúde mental e saúde emocional no mundo inteiro para empreendedores. E nesses dias, nesses últimos anos, desde a pandemia até aqui, nós temos visto de uma maneira muito clara como isso tem feito realmente um efeito muito grande, tornando ainda o trabalho dos empreendedores mais desafiador. Eu vou começar colocando aqui as 4 principais áreas que eu acredito que os empreendedores devem dominar, 4 principais áreas. E o que depois falarei para vocês é como a neurociência pode e melhora cada um dos trabalhos dos empreendedores em cada uma dessas áreas. Então, vamos
começar ao respeito de o que é realmente o empreendedorismo. O que é realmente o empreendedorismo? Um empreendedor, todos vocês aqui se identificarão muito rapidamente com essa descrição. Um empreendedor é um profissional liberal que está à frente de uma organização e que, com uns recursos muito limitados, ele consegue gerir uma equipe, identificar uma oportunidade de mercado, traduzir essa oportunidade num produto, num serviço, para que isso possa ser vendido no mercado específico e, através de uma estratégia, conseguir que isso seja rentável. No Brasil, isso é especialmente desafiador. O nosso entorno para empreendedorismo é um dos entornos mais desafiadores do mundo. Então, temos uma pessoa que, com uns recursos limitados, aproveita uma oportunidade e faz dessa oportunidade um negócio rentável, que é a sua empresa, o seu empreendimento. Eu vou colocar aqui agora 4 áreas críticas onde o empreendedor tem que se movimentar partindo dessa definição de empreendedor. Em primeiro lugar, oportunidade. Todos vocês, empreendedores, têm uma oportunidade que aproveitam nos mercados onde vocês estão melhor que outras pessoas, senão vocês não conseguiriam ter sucesso no que vocês fazem. Então, em primeiro lugar, temos a identificação de oportunidades. Se vocês estão onde vocês estão hoje, se vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo, é porque vocês identificaram uma oportunidade no mercado onde vocês se movimentam. Em segundo lugar, o que deve fazer o empreendedor? Isso seria agora um MBA internacional acelerado. O que deve fazer um empreendedor com essa oportunidade identificada? Em segundo lugar, nós vamos para inovação. O empreendedor identifica uma oportunidade, imediatamente ele cria uma inovação para poder aproveitar essa oportunidade. E essa inovação vem em forma tanto de produto, serviço, modelo de negócio. Obviamente, se nós somos capazes de inovar em modelo de negócio, nós teremos, obviamente, muitas mais vantagens competitivas. Mas nós precisamos entender que identificamos uma oportunidade e depois criamos uma inovação, já seja produto, serviço ou também pode ser um modelo de negócio para aproveitar essa inovação. Como a gente consegue fazer que essa inovação seja rentável e esteja lançada em volta de uma empresa? Teríamos a nossa terceira área importantíssima, que seria estratégia. O empreendedor precisa desenhar uma estratégia para conseguir atingir e conquistar um determinado volume do mercado, para conseguir se posicionar de maneira rentável em um determinado mercado, como todos vocês têm feito. E em quarto lugar, que é a quarta área de importância onde se movimenta um empreendedor, é a liderança. Então, se podemos falar em 4 áreas estratégicas, 4 áreas-chave para o sucesso de um empreendimento, falaríamos, em primeiro lugar, identificar oportunidades, obviamente que sejam oportunidades rentáveis. Em segundo lugar, desenharmos ou criarmos uma inovação através de criatividade para conseguir aproveitar essa oportunidade. Desenhar uma estratégia para nós conseguirmos atingir o mercado e depois liderarmos recursos, pessoas, ativos, tudo que seja necessário para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos como empreendedores. Isso aqui seria realmente empreendedorismo. A interseção de essas 4 grandes áreas.
Entre identificação de oportunidades e inovação, teríamos criatividade. Entre inovação e estratégia, teríamos design estratégico. Entre estratégia e liderança, nós teríamos a liderança estratégica, visão, missão, valores, tudo aquilo que tem a companhia. E entre liderança, identificação de oportunidades, teríamos capacidade de foco da companhia. O que realmente acontece em cada uma dessas áreas? Nós, professores de escolas de negócios, mentores, consultores, estruturamos através dessas 4 áreas, especialmente no empreendedorismo, desenhamos basicamente 3 coisas para que vocês, empreendedores, possam aplicar essas 4 áreas de maneira bem-sucedida. Em primeiro lugar, o que criamos em volta de oportunidades, inovação, estratégia e liderança são modelos. E nesse curso falaremos bastante a respeito de essas 4 áreas e falaremos bastante a respeito de modelos. Em segundo lugar, nós temos ferramentas que servem para aplicar esses modelos. E em terceiro lugar, nós criamos metodologias para aplicar essas ferramentas de uma determinada maneira. Para que entendamos de uma maneira um pouco mais prática como funciona cada uma dessas áreas, que nós veremos ao longo desse curso, desses 7 aulas, de maneira muito clara e como a neurociência aplica em cada uma delas. Para identificar oportunidades, vocês, empreendedores, têm tido capacidade de análise do entorno. Onde vocês acreditam, escrevam aqui no chat, por favor, vocês acreditam que nessa pandemia nós temos tido oportunidades ou não? Escrevam aqui no chat, por favor. Não ligo, porque senão vai ser muitas pessoas falando. Vocês acreditam que temos tido oportunidades? Laura fala sim, sim, André fala sim, Simone fala sim, com certeza, perfeito. Quantos mais problemas nós enfrentamos no nosso entorno competitivo, no contexto onde nos movimentamos, mais oportunidades nós temos. Eu sou espanhol, né? Nasci em Barcelona e nós temos muitas dicas a respeito de como, né, um rio revolto traz mais pesca, né? Então, identificação de oportunidades como? Através de capacidade de análise. E para nós termos capacidade de análise bem estruturada, nós temos modelos, nós temos ferramentas e nós temos metodologias. Por exemplo, aqui podemos atuar com um modelo que chama 5 forças de Porter, que eu explicarei ao longo dessa semana. Mas o importante é que vocês entendam é o seguinte: para identificar oportunidades, nós precisamos de capacidade de análise. Para criar inovações em volta dessas oportunidades, nós precisamos também de modelos e metodologias. Um modelo de inovação poderia ser inovação aberta, onde várias pessoas atuam juntas para conseguir fazer que a inovação aconteça. Pessoas que pensam diferente, pessoas que estão em áreas diferentes, eles conseguem, através de se juntar e aplicar modelos de inovação aberta, criar inovações específicas. Se você é um empreendedor sozinho, muito possivelmente você teve uma ideia através dessa criatividade, onde você percebeu que podia aproveitar essa oportunidade. Possivelmente não foi através de inovação aberta, mas bem possivelmente também essa inovação que você lançou como produto ou serviço, você perguntou a alguém, você comentou com alguém essa inovação e de alguma maneira você também fez algum tipo de inovação aberta. A nível estratégico, temos muitos modelos, temos muitas ferramentas e temos muitas metodologias. Uma ferramenta da que falaremos esses dias, por exemplo, será o SWOT. Será o análise SWOT, o análise de fortalezas, ameaças, né, que nós conhecemos muito bem. E a nível de liderança, tem muitos modelos também de liderança. Nós podemos chamar da liderança circunstancial, por exemplo. O que eu quero trazer para vocês com essas 4 áreas de domínio que deve ter todo empreendedor? E gostaria que vocês escrevessem aqui no chat
Está ouvindo, Maíra? Falou que não estava ouvindo. Estão ouvindo agora? Estão conseguindo ouvir? Depois bateremos uma fotografia desse desenho e colocaremos nos grupos para vocês acompanharem. Qual vocês acham que é o principal problema que nós mesmos, professores de escolas de negócios e demais, temos frente a essas 4 grandes áreas de domínio que devem ter os empreendedores? Esses modelos, essas ferramentas e essas metodologias nessas 4 áreas de atividade, e isso tenho percebido depois de mais de 20 anos de fazer consultoria e fazer mentoria para executivos, é que o grande problema que nós temos com esses modelos, ferramentas e metodologias nessas 4 áreas é que quando nós aplicamos esses modelos, como por exemplo, esses modelos de análise que falamos, esses modelos de inovação que falamos, de alguma maneira, nós, professores ou nós, consultores acadêmicos, partimos da base que todos e cada uma das pessoas que vão aplicar esses modelos, essas ferramentas e essas metodologias estão completamente em seu melhor momento cognitivo e emocional. Vocês acreditam que a ansiedade e o estresse hoje é comum ou não? Adriana fala sim. Vanessa fala sim. Sim, muito, sim. Exato. É realmente muito grave os níveis de ansiedade, de estresse e de depressão que estamos enfrentando, especialmente no Brasil. A Organização Mundial da Saúde lança todo ano um ranking dos países que têm mais estresse, mais depressão e que têm também mais ansiedade. E Brasil, infelizmente, está sempre entre os 5 primeiros países do mundo que tem esse nível alto de ansiedade, de estresse e depressão. Essa ansiedade, esse estresse e essa depressão não foi tido em conta quando um acadêmico desenhou cada uma dessas áreas e cada uma desses modelos e ferramentas. Vocês acreditam que o seu estado de saúde mental, o seu estado de saúde emocional afeta vocês no momento de desenhar cada uma dessas coisas, no momento de identificar oportunidades, no momento de inovar, no momento de definir uma estratégia e no momento de aplicar uma liderança para conseguir? Fala lógico, a Adriana fala com certeza. Exatamente. Afeta de uma maneira incrivelmente poderosa. Até o ponto de que um empreendedor, e aí onde entra a neurociência aplicada ao empreendedorismo. Da mesma maneira que nós temos essas áreas de domínio e nós sabemos que o estado mental e emocional afeta de maneira profunda o empreendedor para desenhar e aplicar cada uma dessas coisas, nós sabemos que a neurociência, junto com o empreendedorismo, o neuroempreendedorismo, ensina ao empreendedor a se preparar para estar no melhor estado mental e emocional em cada uma das atividades que ele realiza ao longo da sua trajetória, ao longo da exploração dessa inovação e trazer resultados para a sua companhia. Uma pessoa que está ansiosa, por exemplo, muito dificilmente identifica oportunidades. Muito dificilmente identifica oportunidades. Um cérebro estressado vê principalmente ameaças. Segundo lugar, um cérebro ansioso dificilmente poderá inovar, porque não tem foco cognitivo. Fica totalmente obsessionado no foco da sua ansiedade. Fica totalmente focado no foco da sua ansiedade. Se vocês puderem, por favor, parar os microfones. Obrigado. Muito obrigado. Uma pessoa que está estressada faz de maneira muito difícil a aplicação de uma estratégia.
Uma estratégia tem que ser totalmente flexível. A pessoa tem que ser capaz de fazer pequenas mudanças ao longo da aplicação da estratégia, como tem aparecido nessa pandemia. Por isso que a saúde mental tem um papel importantíssimo no sucesso da aplicação da estratégia também. E, obviamente, na liderança. O que faremos ao longo dessa semana? O que faremos ao longo desses 7 dias? Parece uma débil mental. O que faremos ao longo desses 7 dias? Não é certo. Você tem que fechar os dentes. Vai ser... Vou te arrumar. Quando aparece coisa. O que faremos ao longo desses 7 dias vai ser entender como cada um de nós, como empreendedores, podemos aplicar a neurociência para que nós possamos superar e possamos adaptar o nosso estado mental e emocional a tudo o que será feito aqui como empreendedores. O que tem provado essa pandemia é que pessoas com ansiedade, pessoas com estresse, pessoas com tristeza profunda ou perto da depressão não gerem bem as suas companhias, não fazem bem o trabalho de empreendedor. Por isso que o neuroempreendedorismo vem como solução através da combinação da neurociência e todos esses modelos, ferramentas e metodologias da gestão empresarial que nós aplicamos nas melhores escolas de negócios do mundo, para que isso possa ser feito trazendo autênticos resultados em todo momento. Ao longo desses 7 dias falaremos de como nós podemos aproveitar melhor as oportunidades que os nossos concorrentes no mercado aplicando neurociência, como nós podemos inovar de maneira mais rentável que os nossos concorrentes através de neurociência, como nós podemos desenhar estratégias de sucesso para nós conseguirmos crescer e ganhar mais mercado, e nós também falaremos a respeito de como podemos liderar de maneira que as nossas emoções não impactem de maneira negativa nos nossos trabalhadores, na nossa equipe, e nós consigamos em todo momento fazer que a nossa influência seja positiva, tanto em atividades, tanto em funções e especialmente em pessoas. O que eu gostaria de fazer agora, vou pedir para o meu time enviar lá nos grupos um teste que todos nós faremos juntos para entender se temos realmente foco cognitivo ou não. Vamos fazer o teste juntos. Vamos conseguir realmente e vamos fazer juntos o teste de foco cognitivo. Estão conseguindo me ouvir? Perfeito. Vamos agora fazer esse teste juntos, se todos vocês concordam. Vamos fazer esse teste juntos. Um teste de foco cognitivo para entender até que ponto nós estamos realmente bem cognitivamente para fazer tudo isso como empreendedores bem-sucedidos. Vejam, por favor, nos grupos de WhatsApp o teste que vocês receberam agora mesmo. Conseguiram pegar o teste nos grupos de WhatsApp? Perfeito. A equipe está enviando, agora vocês conseguirão abrir. São 30 perguntas. No final de cada uma das aulas, nós usaremos uma ferramenta, como falamos aqui, usaremos uma ferramenta, usaremos um modelo para conseguirmos entender melhor
conseguimos entender melhor como estamos a nível cognitivo, como melhorar. Amanhã faremos, né, uma ferramenta fantástica para entender o nosso nível de ansiedade, entender como o perfil do empreendedor faz que nós consigamos superar a ansiedade. Todos têm o teste? Falando aqui no chat, por favor, se vocês estão com o teste. Falando aqui no chat e vamos começar a fazer essas perguntas, esse chat juntos. Vamos fazer essas perguntas. Perfeito? Falam que receberam. Fantástico. Se vocês têm perguntas, depois do teste, abriremos um tempo de perguntas. Por favor, anotem, temos 2 mentores entre vocês que estarão recolhendo as perguntas. Se vocês escreveram agora e eu não consegui ver, senão no final abriremos para conseguir ver também. Vamos então para o nosso teste. Vamos conseguir entender se temos foco cognitivo para obter os melhores resultados na nossa empreitada, na nossa companhia. Isso é o que nós faremos ao longo desses 7 dias. Entender como, através da neurociência, podemos identificar melhor oportunidades, podemos criar mais inovação, podemos ter melhores estratégias e podemos liderar muito melhor do que lideraríamos sem neurociência. Vamos, perfeito. Muita gente aqui empolgada com o teste. Fico muito feliz. São 30 perguntas. Eu vou falar a pergunta e vocês têm que escrever o seguinte. Se vocês quiserem escrever a parte, depois vocês somam e aí vocês veem o resultado. Por cada pergunta que eu vou fazer, que vamos fazer juntos, cada um de nós tem que responder se se identificou pouco, se realmente fala pouco do que você realmente faz, colocar 1, e se fala muito e você se identificou muito, 5. E evidentemente todas as áreas no meio. Se nós nos identificamos médio, pues seria um 3, por exemplo. Mas tente por todos os meios sair do 3 e colocar uma coisa que possa decidir para você por baixo ou por cima. O que acontece? Quando um empreendedor tem foco cognitivo, quer dizer que ele consegue, em primeiro lugar, definir uma estratégia certa e acompanhar e conseguir fazer que a implementação dessa estratégia seja consistente. Quantos de vocês, em algum momento, têm sentido que se perdem vendo muitas oportunidades, mas que muitas poucas vocês conseguem levar para a inovação, ainda menos vocês conseguem fazer, materializar através de uma estratégia comercial rentável e ainda menos manter firme na liderança para que tudo isso esteja funcionando? Pessoas que têm problemas de foco cognitivo não conseguem, principalmente, manter a aplicação, implementação da estratégia, que no final é o que dá bons resultados. Vamos então, vejo que alguns já estão colocando aqui números. Vou começar a primeira afirmação e vocês respondem se vocês se sentem identificados um 5, se vocês não se sentem identificados mais perto do 1. Certo? Vamos começar? Primeira afirmação: não conheço a missão do meu negócio ou não consigo aplicar a que tenho agora mesmo. Acho que a missão do meu negócio não se reflete nas operações do dia a dia do meu negócio atualmente. Você conhece a missão da sua empresa? Sua empreitada, sua empresa tem uma missão clara, uma estratégia clara? Se é sim, se você se identifica com isso, coloque 5. Vejo que alguns 5. Emanuela, 5, fantástico. É muito importante termos. Vanessa, 5. Falam que não, se é não, então seria 1. Tá? Se é não, seria 1. 1 é discordo totalmente. 2 seria discordo. 3, neutro, nem discordo, nem
nem concordo. 4, concordo. E 5, concordo completamente. 5 é que nós identificamos completamente com isso. Perfeito. Esses números que vocês estão respondendo aqui, anotem, por favor. E quando vocês anotarem depois, vocês têm que somar esses números. Segunda pergunta. Muitas vezes acho difícil tomar uma decisão e em seguida fico com essa decisão na fila. Se você tem problemas para tomar decisões e você fica tomando muito tempo, como falamos aqui no Brasil, enrolando para tomar a decisão, seria 5. Se você toma decisões rápido, seria 1. Certo? Perdão. Se muitas vezes acho difícil, concordo completamente, 5, discordo, seria 1. 4, 2, 4. Quando nós não temos foco cognitivo, as decisões se tornam realmente muito difíceis de tomar. Vejo aqui algum 1, 2. Perfeito. Terceira pergunta. Outros já disseram para você que tem dificuldade em manter o foco no verdadeiro propósito do seu negócio. Se você concorda completamente, seria um 5. Se você discorda completamente, seria um 1. Concorda completamente? 5. Discorda completamente? 1. Perfeito. Vejo muitas pessoas totalmente focadas no propósito. Falaremos aqui ao respeito de valores do empreendedor. Uma aula que vocês vão achar maravilhosa. Perfeito. 2, 5. Perfeito. Quarta pergunta. Quarta afirmação. Você é uma pessoa que se distrai facilmente e então não tem hora de cuidar de questões importantes. Você se distrai e aí também entraria a parte de mídias sociais, de nós procrastinarmos. Você se distrai? Vejo 3, 2, 1. Perfeito. Pessoas discordam completamente. Vejo pessoas que concordam perfeitamente com 5. Fantástico. Quinta pergunta, ou quinta afirmação. Seus colegas de trabalho ou sua equipe às vezes parecem frustrados com você porque não tem um bom acompanhamento. 5, se você concorda completamente. 1, se você discorda completamente. 1, discorda completamente. Perfeito. Perfeito. 1, muitas pessoas. 4, muitas pessoas discordam. Muitas pessoas concordam. Fantástico. Continuamos. Frequentemente se sente mal porque não se sente capaz de equilibrar as necessidades do negócio ou do trabalho e as necessidades das pessoas. Pessoas à sua volta, a nível pessoal, a nível profissional, se encontram um equilíbrio. Concorda completamente, que se sente mal ou discorda completamente. Essa é uma das grandes batalhas dos empreendedores. E a neurociência nos ensina muito bem como nós conseguirmos manter esse foco e como nós conseguirmos sermos altamente produtivos com menos tempo de trabalho. Falaremos a respeito disso nesse dia. Pergunta número 7. Ou afirmação número 7. Você normalmente não gasta muito tempo planejando como as atividades da sua empresa encaixam num plano mais abrangente. Vocês têm uma visão macro, vocês entendem como as atividades da empresa encaixam numa visão a futuro, longo prazo, 10, 20 anos à frente. Se você não gasta muito tempo, coloque 5. Se você gasta muito tempo vendo como realmente seus planos podem ser projetados a futuro e encaixam num plano maior, aí então coloquei 1. Sim, 5. É muito difícil, especialmente nesses momentos de mercado, pensar a longo prazo. Mas é importante tomarmos esse tempo e entendermos como nossa empresa encaixa nisso. Oitava afirmação. Sua estratégia de negócios pode ser melhor descrita como reativa, não estruturada ou espontânea nesses momentos. Discordam completamente 1 ou concordam completamente? Vocês têm uma estratégia reativa, uma estratégia espontânea, que vai acontecendo a cada dia, ou vocês têm uma estratégia de longo prazo, consolidada, consistente, que vocês vão aplicando cada dia? Se vocês têm uma estratégia reativa, coloque 5. Se vocês têm uma estratégia planificada que vocês acompanham acontecer o que acontecer, coloquem 1. Também outras pessoas, como aqui, estão colocando 2, 3, estão bem no ponto médio. Perfeito. Nona afirmação. É normal para você se sentir exausto, como se estivesse chegando ao seu limite.
Amanhã falaremos ao respeito de saúde emocional e saúde física do empreendedor com base na neurociência. Aqui 5.4 é muito comum para um empreendedor, especialmente no Brasil, que nós acompanhamos nos cursos e nas mentorias, estar completamente exausto, se não tem as ferramentas da neurociência para conseguir acompanhar o ritmo da companhia de maneira bem-sucedida, sem gastar a vida nisso. Perfeito. Vejo 4 zooms. Fantástico. Afirmação número 10. Você é um empreendedor que acha tantas coisas interessantes e potencialmente rentáveis que é difícil decidir por uma. Aqui entraríamos na identificação de oportunidades. Então, se você acha muitas coisas interessantes e é difícil para você se decidir por uma, então você seria 5. Se você escolhe uma e fica laser, focado naquela única opção que você vai até o fim, aí seria 1. Vejo 1, 2, tenho visto vários 5. É bem comum nos perder no mundo das oportunidades e acabar gastando muito tempo e muita energia, nos desgastando, ficando exaustos, perseguindo oportunidades. E como não nos firmamos em nenhuma delas, muitas vezes não conseguimos ter um sucesso claro. Afirmação número 11. O lento crescimento atual do seu negócio pode ser devido à falta de liderança estratégica para a empresa. Se você acha que a sua liderança está afetando o crescimento da empresa, é um 5. Se você acha que não, é um 1. Falaremos a respeito disso na aula de liderança emocional, de como cativar cérebros e corações. Vocês vão gostar muito dessa aula. Afirmação número 12. Muitas vezes você sente que está correndo em várias direções ao mesmo tempo. 5, se você concorda completamente, e 1, se você discorda completamente. Afirmação número 13. Já falaram para você que precisa desacelerar, respirar fundo, parar e pensar. Ou não faça tudo de uma vez em várias ocasiões. Se você se identifica, é um 5. Se você concorda completamente, é um 5. Se você discorda completamente, é um 1. Vamos para a afirmação número 14. Você acha que está sempre pensando em ótimas ideias novas, mas que elas não sempre são realizadas até a conclusão. Se você se identifica completamente, concorda completamente, é um 5, uma pessoa que tem muitas ideias, muito inovador, mas que não leva elas a ser realizadas através de uma estratégia e de maneira rentável, então você coloque um 5. Então, se você sente que está sempre pensando em ótimas ideias, mas que não realiza elas, é 5. No Brasil é bem comum isso também, tem muito a ver com foco cognitivo, e essa semana entenderemos como a neurociência ajudará vocês a fazer isso, com uma técnica poderosíssima que vocês vão gostar muito. Afirmação número 15. Você sente que tem que fazer malabarismos constantemente com muitas tarefas e não acha que você é um bom malabarista. Então, você vê muitas funções, muitas atividades, muitas coisas que você tem que fazer todo dia, mas você sente que você não é bom fazendo isso. Se você concorda completamente, é um 5. Se você discorda completamente, é um 1. Aqui é bem comum que muitos sejam 4 e 5, como estou vendo aqui. 5. Um líder e um empreendedor, e nós aprenderemos isso essa semana, tem que falar mais vezes não que sim, mas isso passa por ter uma estratégia clara, perfeitamente definida e manter o foco cognitivo. Vamos para a afirmação número 16. O seu negócio não tem tido um ótimo desempenho ultimamente. Se você concorda completamente, é 5. Se você discorda completamente, é 1. Ultimamente, com toda essa crise, está um pouco difícil, mas conseguimos com um bom foco cognitivo. Afirmação número 17. Quando você toma uma decisão para um negócio, ainda sendo boa, às vezes tem dificuldade em implementar essa decisão. Se você concorda que quando você toma uma decisão, às vezes é difícil levar ela a ser realizada, coloque 5. Se você, pelo contrário,
faz que ela seja aplicada muito rapidamente, coloque um 1. 5. 5. Perfeito. Afirmação número 18. Estamos já indo para o final. Ultimamente, é típico para você pensar: o que há de errado comigo, que eu estou fazendo tantas coisas, mas tão poucas realmente bem. Se você concorda com que realmente tem poucas coisas que ultimamente estejam dando certo, seja você fazendo bem, coloque perto de um 5. Se você discorda, coloque um 1. Afirmação número 19. Você pode Dois. identificar oportunidades importantes para o seu negócio, mas você não consegue organizar os esforços para persegui-las. Se você concorda que você vê oportunidades e você vê capacidade de gerar recurso e resultado na sua companhia, mas você não consegue, coloque um 5, que concorda completamente. Isso é falta de foco cognitivo. Se você discorda, coloque um 1. Afirmação número 20. Ultimamente não entende por que é tão difícil para você ser determinado e comprometido com áreas específicas do negócio. Se você sente que ultimamente está faltando compromisso, está faltando realmente determinação para realizar as coisas, coloque 5. Se você, por tudo pelo contrário, você está totalmente determinado e consegue aplicar isso, coloque 1. Afirmação número 21. Estamos entrando já nas últimas 10. Quando você pensa sobre seus maiores desafios, uma das primeiras coisas que vem na sua mente é a sua dificuldade de manter a atenção e entusiasmo por um longo período de tempo. Se você se identificou que é difícil para você manter entusiasmo e principalmente a atenção por um longo período de tempo, coloque um 5. Se você sente que você se mantém focado, constantemente atento e determinado e motivado e entusiasmado, coloque um 1. 5. A nossa média de atenção hoje, a nossa janela de atenção está ao mínimo que tem estado na história da humanidade. Está em 9 segundos. Esses dias aprenderemos também como melhorar esse foco com uma técnica poderosa de neurociência. Afirmação número 22. Você gostaria muito de poder se sentir centrado e calmo no seu trabalho com mais frequência. Você se sente agitado, você se sente ansioso? Se é assim, se você gostaria, coloque um 5. Se você já se sente, coloque um 1. Nível de estresse alto, agitação, ansiedade. Se você tem isso, coloque um 5. Afirmação número 23. Os meus colegas de trabalho sugeriram que eu deveria me concentrar em menos tarefas e não querer fazer tantas coisas. Falam para você se concentrar em poucas coisas e fazer bem e não fazer tantas coisas. Aí colocou um 6. Realmente, às vezes, deveríamos sair da escala, né? Realmente, mais um 5 seria aquilo que é mais adequado se você se concorda e se identifica completamente. Vamos para a afirmação número 24. Houve várias vezes quando você se descobriu procrastinando ou adiando as atividades importantes que precisava fazer. Se você procrastina, se você adia aquelas atividades importantes, coloque um 5. Se você não faz isso, tudo que começa você finaliza, você tem um foco e uma atenção completa, coloque 1. Afirmação número 25. Você pode ficar sobrecarregado facilmente e se preocupa que isso possa fazer seus colaboradores, clientes ou parceiros de negócio se sentirem estressados. Essa semana aprenderemos como o estresse é contagiante, como nós podemos, como líderes, contagiar o estresse a toda a nossa organização. Se você se preocupa, se você fica sobrecarregado e estressado, e você se preocupa de contagiar isso aos seus colaboradores, clientes, parceiros, equipe, coloque 5. Se não, coloque 1. Vamos para a afirmação número 26. O seu negócio poderia se diferenciar melhor dos concorrentes, ou seus clientes trocam de empresa com frequência ultimamente. Você sente que você não está diferenciado? Você vê como os seus clientes fugam para comprar os seus concorrentes? Coloque um 5. Se você sente que não, você tem os clientes fidelizados e eles não vão embora, coloque 1. Afirmação número 27.
Você sabe que seria um líder melhor se oferecesse mais foco e direção para os seus colaboradores. Você sente que você não está dando a direção necessária para os seus colaboradores, coloque 5. Se você sente que sim, coloque 1. Isso tem muito a ver também com a nossa capacidade, nossa saúde emocional e saúde mental. Afirmação número 28, já finalizando, só faltam mais 3. Se você pudesse escolher, gostaria de ser capaz de manter a atenção e a energia por mais longos períodos de tempo. Você sente que a sua atenção é curta, como falamos, aqueles 9 segundos. Você se distrai, pega o celular rapidamente, você está pendente de um e-mail, ouve um ping, ouve uma vibração, e você perde completamente a atenção. Coloque um 5. Se você pode obviar e deixar de lado tudo isso e se focar, coloque 1. Afirmação número 29, penúltima. Ultimamente, você vê que a empresa poderia ter mais sucesso se você fosse capaz de fornecer uma direção clara para a empresa e manter todos focados em alcançar esses objetivos. Se você pensa que não está conseguindo manter as pessoas focadas nos objetivos, coloque 5. Se você está conseguindo, coloque 1. Vamos para o 30. Última pergunta. Você tem tendência a ficar entusiasmado ou entusiasmada com oportunidades de negócio, frequentemente, mas tem dificuldades em manter esse entusiasmo a longo prazo, especialmente se as coisas não acontecem na velocidade que você quer. Se você começa com muita força e perde o entusiasmo rapidamente, quando as coisas não andam como você quer que andem, especialmente em termos de velocidade, coloque 5. Se você pode se manter ainda assim, coloque 1. 5. Esse é o grande problema de muitos empreendedores. Essa semana entenderemos como a neurociência nos ajuda para não fazer isso. Finalizamos. Agora somem cada um dessas pontuações que vocês colocaram. Não precisam somar agora todas, mas somem depois. Tem 3 perfis de empreendedor em questão ou em relação a foco cognitivo. Se você tem uma pontuação total entre 101 e 150, se você tem respondido muitos 5 e muitos 4, indica uma grande probabilidade de você ter uma forte necessidade de desenvolver técnicas e habilidades para se focar melhor. Normalmente aí a mente, o foco cognitivo é disperso, se perde, não tem capacidade de manter um rumo. Aí o que acontece? Normalmente ou provavelmente você tem muitas ideias e um alto nível de entusiasmo para as oportunidades novas quando começa, mas tem dificuldade em desenvolver as ideias e vê-las realizadas, e também você fica sobrecarregado ou sobrecarregada devido a todas as demandas do negócio e sentir que não pode manter um senso claro de foco. Uma vez que está sendo frequentemente puxado em várias direções, esses malabarismos que falávamos, esses são problemas que muitos empreendedores têm, e eles podem realmente servir como pontos fortes, se você for criativo, e você realmente pode mudar. Essa criatividade, esse entusiasmo com neurociência e foco cognitivo, realmente seria muito bom. Se você tirou entre 101 e 150, é muito provável que a falta de foco mental possa fazer que você se sinta estressado ou estressada, que impacte negativamente nos seus resultados, e você deve considerar usar estratégias, especialmente com base em neurociência ou outras técnicas, para ajudá-lo a melhorar seu foco mental e emocional, e com ele o foco de negócio e os seus resultados. Tem muitos aqui que saíram na faixa dos entre 101 e 150, 111, 117, é o mais comum. Amigos, que ninguém fique preocupado, é o mais comum. Por isso estamos aqui essa semana nesse foco, nessa introdução ao neuroempreendedorismo. As perguntas, não entendi nada aqui. Se você tem uma pontuação entre 51 e 100, o que você... Desliga no áudio, por favor. Estamos falando... Se vocês puderem desligar o áudio, por favor, eu vou fazer aqui. Porque quando vocês falam, aparecem na câmera. Pontuação entre 51 e 100.
Essa pontuação indica que você tem algumas dificuldades, né, para manter o foco mental e provavelmente que você tem um senso de propósito para o seu negócio e tem algumas habilidades para focar sua atenção e energias. Você também, entanto, provavelmente tem muitas ou algumas dificuldades em manter a direção e o foco laser quando você faz sua função como diretor, empreendedor, CEO, fundador da empresa. Você pode se distrair facilmente ou perder o interesse ou entusiasmo depois que a empolgação inicial do novo projeto passa. Você pode funcionar melhor em ambientes estruturados ou semi-estruturados e lutar como manter o foco e definir seus próprios prazos e programações. É provável que sua atenção, às vezes, seja desviada por tarefas não importantes e que você perda de vista as mais importantes. Isso acontece muito, né? Vivemos muitas vezes apagando fogos, mas esquecemos as coisas realmente importantes. Você poderia procurar habilidades e ferramentas para desenvolver seus pontos fortes e superar essas fraquezas. No geral, seu foco estratégico pode ser descrito como bom, no geral, com dificuldades, às vezes, para manter ele. E a pontuação entre 30 e 50 seria aquelas pessoas que realmente têm um bom foco estratégico e mental, têm capacidade de atenção, têm um propósito, sabem perfeitamente desenhar essa estratégia para conseguir aproveitar essa inovação e, muito possivelmente, sua empresa é impulsionada por valores e objetivos, o que auxilia no seu desempenho. A tarefa de manter um foco forte por um longo período de tempo e com muitas responsabilidades concorrendo. Você tem possibilidade de fazer isso. É difícil e você é muito bem sucedido na priorização, em saber falar não. Sua capacidade de manter um senso de equilíbrio e foco provavelmente beneficiará significativamente o seu negócio. Depois vocês leem cada uma dessas descrições com detalhe. O foco cognitivo, a atenção em tudo que fazemos como empreendedores é essencial para o nosso sucesso. Não existe nada mais poderoso hoje, não existe nada mais valioso que o foco. E para isso a nossa cognição, a nossa capacidade cognitiva tem que estar perfeitamente bem. Se já ouviram, imagino, aquilo que falam muitas pessoas de que a moeda mais cara do mundo é o tempo. Isso hoje, senhores, é uma autêntica mentira. O tempo não vale nada se você não tem atenção. E o que acontece hoje é que nunca na história da humanidade tínhamos tido tantas distrações, tínhamos tido tantas coisas que tiravam o nosso foco. E essas coisas que tiram o nosso foco fazem no entorno nos que estamos com ansiedade, com estresse, com depressão, como nunca tínhamos estado. A Organização Mundial da Saúde falou, especialmente em um artigo de Psychology Today, um artigo em uma das melhores journals, revistas de psicologia dos Estados Unidos e do mundo, no ano de 2012, que estava chegando a maior onda de problemas de saúde mental da história da humanidade. Falou isso há 10 anos, bem antes da pandemia. E a pandemia só incrementou todas essas dificuldades. Então, o que vocês têm que fazer é o seguinte: fiquem conosco esses dias. Vamos fazer esse curso de introdução ao neuroempreendedorismo. E domingo, às 19 horas, quando fizermos às 20 horas, quando tivermos finalizado a última aula, vocês terão muitas mais ferramentas, conhecimentos e habilidades para conseguir ser melhores empreendedores em cada uma dessas áreas, aplicando o foco cognitivo e incrementando sua capacidade de atenção e os seus resultados. Vou abrir agora para perguntas. Vamos abrir aqui para perguntas agora. Se alguém tiver alguma pergunta. Em relação à sociedade estar passando por esses casos de ansiedade, é por causa do imediatismo da nossa sociedade? Quais, que ocasionaram a isso? Quais os problemas sociais que ocasionaram a isso? Sim. Se nós estamos falando de empreendedores, nos parece que tudo que nós fazemos como empreendedores, amanhã veremos qual é o nível de estresse que nós suportamos como empreendedores, altíssimo, e nós temos que gerir toda uma organização com muitos poucos recursos e num entorno no que hoje é incrivelmente incerto. E essa incerteza, o nosso cérebro lida muito mal com isso. Quando nós fazíamos, há 50 anos atrás, um plano estratégico, há 5 anos, as condições de mercado praticamente não mudavam, seguiam em crescimento e pronto. Hoje, se nós temos que fazer um plano que devemos fazer como empreendedores a 5 anos vista, para nós conseguirmos colocar todos esses recursos funcionando para atingir os resultados, aí onde vem o grande problema. Nosso cérebro não sabe lidar muito bem com essa incerteza. Além disso, nós temos passado por uma pandemia onde o isolamento
onde a expectativa da morte, onde nós vemos pessoas queridas ou conhecidas sendo levadas por uma pandemia, tem piorado muito o cenário em termos de ansiedade, estresse e depressão. Para que você tenha uma ideia, hoje, no Brasil, mais de 80% da população se considera ansiosa em limites realmente preocupantes. Então, estamos baixo uma autêntica pandemia de saúde mental. Espero ter respondido a sua pergunta. Vamos aprender a trabalhar aqui, tipo, como trabalhar com essas situações, né? Que quando você empreende, você está em, tipo, incerteza e incerteza, pode dar certo, pode dar errado. E a gente vai, tipo, aprender aqui como se controlar diante dessas situações ou não? Vamos, é um curso curto, a gente não pode entrar em muito detalhe como entramos com os cursos avançados, maiores ou com mentoria, mas todas as técnicas que vamos passar são técnicas muito valiosas para aplicar especificamente em momentos de decisão ou em momentos de toma de decisão estratégica. Vou passar para vocês uma técnica específica e várias metodologias que vamos ter ao longo dessa semana para vocês controlarem no momento específico. Depois, se algum dia temos oportunidade mais a longo prazo, nós conseguiríamos sair completamente desse estado de ansiedade, já melhorando todo o entorno. Mas saber controlar o momento específico, você vai saber sim. Mais alguma pergunta? Muito obrigada. Por favor. Ingrid fala, tem algum prazo que você deve fazer essa análise? Não, essa análise é para você, para entender até que ponto você tem um foco cognitivo realmente eficaz como empreendedora ou não. Não precisa ter um prazo, não. Você pode fazer quando você quiser. Amanhã teremos a aula 2, falando a respeito da saúde do empreendedor. E falaremos de saúde mental, falaremos de toda essa ansiedade, falaremos de todo esse estresse, toda essa depressão e como isso também afeta a nossa saúde física. Amanhã entenderemos qual é o perfil neurocientífico do empreendedor, como vocês são, como o cérebro de todos vocês é, e como vocês podem aproveitar esse cérebro para diminuir essas fraquezas, esses pontos fracos que vocês têm, e conseguir aproveitar mais essas fortalezas que vocês têm dentro do cérebro. Muito obrigado a todos por participar dessa aula. Colocaremos o link lá no grupo e amanhã estaremos juntos na segunda aula do curso Introdução ao Neuroempreendedorismo. Abraços e muito obrigado. Até amanhã.